Você já olhou para uma montanha e pensou nela como um símbolo de estabilidade? Algo eterno, imóvel, um pilar da terra que sempre esteve e sempre estará ali. E se eu te dissesse que essa imagem é uma ilusão? E se eu te contasse que, neste exato momento, sob nossos pés, existem montanhas se movendo, respirando e até mesmo deslizando em uma escala que desafia nossa percepção? Hoje, vamos mergulhar em um dos fenômenos geológicos mais assustadores e fascinantes do nosso planeta. Vamos falar de montanhas que se movem. E não estamos falando de um processo de milhões de anos. Estamos falando de movimentos que podem acontecer em minutos, com a força de bombas atômicas, e de outros que são tão sutis que só a tecnologia mais avançada do mundo consegue detectar. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da aparente tranquilidade das maiores estruturas da Terra, incluindo a história trágica de uma montanha que, em uma única noite, varreu cidades inteiras do mapa. Nossa jornada começa na Itália, em 9 de outubro de 1963. Imagine um vale alpino, um cenário de tirar o fôlego, onde uma das maiores e mais impressionantes barragens do mundo havia sido recém-construída, a barragem de Vajont. Com 262 metros de altura, era um monumento da engenharia moderna, um símbolo do progresso. Mas havia um problema do tamanho de uma montanha. O Monte Toque, que se erguia sobre a represa, não era tão estável quanto os engenheiros acreditavam. Geólogos haviam alertado sobre a instabilidade da encosta, mas os avisos foram subestimados. Naquela noite fatídica, o impensável aconteceu. Uma massa colossal de rocha e terra, com 260 milhões de metros cúbicos, o equivalente a um quarteirão de quase 1 quilômetro de lado e altura, simplesmente se desprendeu do Monte Toque e deslizou para dentro do reservatório da barragem. O deslocamento de água foi tão violento que gerou uma onda, um mega-tsunami, com mais de 250 metros de altura. A onda passou por cima da barragem, que incrivelmente permaneceu de pé, e desceu pelo vale com uma fúria inimaginável. Cidades inteiras, como Longarone, foram literalmente apagadas do mapa em questão de minutos. Quase 2.000 pessoas perderam suas vidas. O desastre de Vajont não foi um terremoto, nem uma erupção vulcânica. Foi o poder bruto de uma montanha em movimento, um lembrete aterrorizante de que o chão que pisamos não é tão sólido quanto parece. A montanha não apenas se moveu, ela atacou. Mas nem todo movimento de montanha é tão súbito e catastrófico. Alguns são cíclicos, quase como uma respiração lenta e profunda. Para entender isso, precisamos ir para o topo do mundo, o Himalaia. Essa cordilheira colossal, lar do Monte Everest, está em constante movimento. A placa tectônica indiana continua a empurrar a placa eurasiana a uma velocidade de quase 5 centímetros por ano. Esse empurrão constante não é suave. Ele acumula uma quantidade imensa de estresse nas rochas. Pense nisso como se estivesse comprimindo uma mola gigante. Durante décadas, a pressão aumenta, fazendo com que as montanhas subam lentamente, em um processo que os cientistas chamam de inalação geológica. Mas essa pressão não pode se acumular para sempre. Eventualmente, algo tem que ceder. E quando cede, o resultado é um terremoto. Durante o tremor, a tensão é liberada e a montanha pode, em certas áreas, afundar ligeiramente. É a expiração geológica. Vimos isso de forma trágica em 2015, com o terremoto de magnitude 7,8 no Nepal. Além da devastação, os satélites registraram que uma faixa da cordilheira do Himalaia afundou cerca de 60 centímetros. É um ciclo contínuo de crescimento e relaxamento. O geofísico Luca D'Ausilio, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, descreve esse processo como o peito de um gigante rochoso respirando de forma irregular. O Himalaia não está apenas parado lá. Ele está vivo, crescendo e se ajustando em um ritmo que, embora imperceptível para nós, molda a paisagem e representa um risco constante para milhões de pessoas que vivem à sua sombra. Agora,
E se eu te dissesse que existem movimentos ainda mais sutis, acontecendo em lugares que consideramos geologicamente estáveis? Movimentos tão pequenos que são completamente invisíveis a olho nu e só podem ser detectados pela tecnologia mais precisa que a humanidade já criou. Bem-vindo ao mundo do monitoramento por GPS de alta precisão. Não estamos falando do GPS do seu celular, que tem uma margem de erro de alguns metros. Estamos falando de redes de sensores científicos capazes de detectar movimentos de menos de 1 milímetro por ano. Um dos lugares mais fascinantes onde isso acontece é o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Yellowstone é, na verdade, um supervulcão. Abaixo de sua superfície, uma gigantesca câmara de magma pulsa, fazendo com que o solo acima dela infle e desinfle como um balão. Desde 2015, a caldeira de Yellowstone tem afundado a uma taxa de 2 a 3 centímetros por ano. Mas o mais incrível é que esse movimento tem um padrão sazonal. Durante o inverno, o peso da neve e da água faz com que o solo afunde. No verão, com o derretimento e a evaporação, o solo sobe novamente. É uma dança geológica delicada, um pulso rítmico que nos diz que, nas profundezas, o coração do vulcão ainda bate. Outro exemplo é o Monte St. Helens, também nos Ilharcira, que entrou em erupção catastroficamente em 1980. Desde então, redes de GPS monitoram a montanha, registrando ciclos de inflação e deflação que precedem atividades vulcânicas menores. Esses dados são cruciais. Eles são os sinais vitais do planeta, nos dando pistas sobre as imensas forças que atuam sob a crosta terrestre. Cada milímetro de movimento conta uma história sobre o que está por vir. Então, por que tudo isso acontece? O que faz uma montanha, aparentemente sólida, se mover, respirar ou deslizar? A resposta fundamental está na teoria da tectônica de placas. A superfície da Terra não é uma peça única, mas um quebra-cabeça de placas gigantes que flutuam sobre o manto derretido. Essas placas estão em constante movimento, colidindo, se afastando e deslizando umas sobre as outras. As montanhas são, em sua maioria, o resultado dessas colisões. Quando duas placas continentais se chocam, como a Índia e a Eurásia, a crosta se enruga e se eleva, formando cordilheiras como o Himalaia. Mas essa não é toda a história. Existem outros fatores que tornam as montanhas instáveis. A água, por exemplo, é um grande vilão. Chuvas intensas podem se infiltrar nas rochas, aumentando a pressão da água nos poros e fraturas. Isso funciona como um lubrificante, reduzindo o atrito que mantém a montanha coesa. Foi um fator crucial no desastre de Vajonte. A própria composição da rocha também importa. Rochas mais fracas ou fraturadas são naturalmente mais propensas a deslizar. E, claro, há os gatilhos. Um terremoto, mesmo que a centenas de quilômetros de distância, pode ser a gota d'água para desestabilizar uma encosta que já estava no seu limite. A ciência hoje não se limita a entender por que isso acontece, mas tenta prever quando e onde. Sistemas de alerta precoce, usando uma combinação de GPS, satélites de radar, INSAR, e sensores no solo, estão sendo implementados em áreas de risco. Eles monitoram a deformação do terreno em tempo real, procurando por acelerações no movimento que possam indicar um colapso iminente. É uma corrida contra o tempo, uma tentativa de decifrar a linguagem secreta das montanhas antes que elas decidam se mover de forma catastrófica. Mas os exemplos não param por aí. Nas Ilhas Canárias, especificamente em La Palma, os cientistas descobriram algo perturbador. O flanco oeste da ilha, uma massa rochosa gigantesca, mostrou sinais de movimento descendente entre 1992 e 2008, detectados por satélites de radar. Embora os estudos mais recentes indiquem que essa área está estável desde 1949, a possibilidade de um colapso futuro não pode ser completamente descartada. Se isso acontecesse, poderia gerar um tsunami que atravessaria o Atlântico, atingindo as costas da América. É um cenário que parece saído de um filme de ficção científica, mas que está baseado em ciência real.
Outro caso fascinante acontece no Alasca, onde geleiras em retração estão literalmente aliviando o peso sobre as montanhas. Esse fenômeno, conhecido como rebote pós-glacial, faz com que a crosta terrestre se eleve lentamente, como uma esponja se expandindo após ser comprimida. Satélites GPS registram elevações de até 2 centímetros por ano em algumas regiões. É a Terra se ajustando ao fim da última era glacial, um processo que ainda está acontecendo milhares de anos depois. E não podemos esquecer dos vulcões. O Monte Etna, na Sicília, é um exemplo perfeito de uma montanha que está literalmente deslizando para o mar. Estudos mostram que o flanco leste do vulcão se move em direção ao Mediterrâneo a uma velocidade de alguns centímetros por ano. Não é um colapso catastrófico, mas um deslizamento lento e constante que remodela a geografia da região. Cada um desses casos nos mostra que o movimento das montanhas não é uma exceção, mas uma regra. É um lembrete de que vivemos em um planeta dinâmico, onde até mesmo as estruturas mais imponentes estão sujeitas às forças invisíveis que moldam nosso mundo. Da tragédia avassaladora de Vajont, à respiração cíclica do Himalaia e ao pulso quase imperceptível de Yellowstone, fica claro que as montanhas estão longe de ser os gigantes adormecidos que imaginamos. Elas são estruturas dinâmicas, complexas e, por vezes, perigosas. Elas se movem, mudam e reagem às forças invisíveis que governam nosso planeta. A imagem de uma montanha como um símbolo de imutabilidade é, talvez, uma das maiores ilusões da nossa percepção. A verdade é que vivemos em um mundo geologicamente ativo, e a estabilidade é apenas uma questão de escala de tempo. As montanhas nos lembram que a Terra está viva e que seu poder é imenso e, muitas vezes, imprevisível. O que você achou dessa jornada ao coração das montanhas que se movem? Existe algum outro fenômeno geológico que te fascina ou te assusta? Deixe seu comentário aqui embaixo, nós adoramos ler o que vocês pensam. E se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios do nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Sugerimos também que assista ao nosso vídeo sobre os lugares mais misteriosos do oceano, que está aparecendo agora na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!